o trabalho de ensinar e aprender é sempre uma ponte que se busca estabelecer, onde eu procuro despertar no outro uma reflexão que faça sentido para ele em termos de uma área, um assunto que, em sendo analisado, reverbera em algum acréscimo para ele, em vista do seu interesse, do seu trabalho, da sua personalidade e daquilo que ele busca. Por isso que a mediação, a interação do diálogo, de um entendimento com o outro, é uma forma de trabalhar questão, seja por pergunta, que vai fazer um despertamento inicial para aquela tela, seja no acréscimo de tópico no subsequente, que vai forrar aquela fermentação, ventilação e gerar agregação no saber. Foi orientado pela Conselho Federativo Nacional o método da mediação dialógica para o ensino do Espiritismo e para tornar mais palatável o conceito da doutrina e explicação que vem acoplado e que subsequencia disso para a experiência e o mastigamento do assunto que viabiliza o assimilar. E Emmanuel vai dizer que Jesus, ele conversava e interagia de acordo com a necessidade, com o que precisava no espiritual, aquele que estava diante dele. Isto é, não existia uma imposição, uma violência, mas um convite a uma conversa, a uma interação que ia de encontro àquilo que aquela alma diante dele precisava. E isso é delicado quando se considera a convivência, porque é fácil eu, sob o pretexto de esclarecer, cair numa tirania, num monopólio doutrinário que, longe de contribuir para
o caminho daquele que se faz meu ouvinte pode funcionar a guiso de má impressão e constrangimento. E isso parte da questão do imperativo de instruir, de iluminar a que sou chamada. A começar pelo testemunho, que traz à baila a urgência de usar essa linguagem primacial que é o que fica. E quando se considera a pauta de interagir com o outro para ensinar melhor, existe cuidado que é preciso ao escutar de não instigar o outro a dizer aquilo que ele não pode, não quer ou não deve. Por isso, a questão da cautela num processo de ensino-aprendizagem, para que o outro possa encontrar o seu ritmo de assimilação e perceber aquilo como contributivo para ele. Eu não tenho costume de perguntar algo para o outro. Ficar fazendo um questionamento, porque acaba que eu incorro no risco de induzir o outro a dizer aquilo que ele vai falar sob constrangimento pela minha pergunta. Mas, na esteira de uma explanação, de uma explicação, vige a interação e o aclaramento, a sintonia básica para que exista um diálogo, uma troca de ideia. Por isso, eu vou em busca da vivência do outro, mas posso imprimir pergunta dentro do assunto que esteja sendo tratado para que haja aquele pulso inicial do que vai ocorrer. Daí, se eu estiver falando do assunto criminalidade, posso jogar uma pergunta como: qual motivo leva à criminalidade? Como iniciou a delinquência? E, a partir disso, é estimulado a colocação daquele que me ouve, para que, na medida que a conversa flui, eu vá enxertando instrução acerca do assunto. Aí eu vou trazer uma literatura no arcabouço kardeciano, vou fazer um recorte
de algo aclarado por um benfeitor, que vai ajudar a traçar aquela diretiva da proposta em curso e permitir um intercâmbio eficaz. Como vai dizer no Livro dos Médiuns, que o ensino metódico, ele caminha do que é conhecido, palatável, acessível, para o que está encoberto, desconhecido. Por isso que, para alguém que ainda seja materialista e tenha uma ligação com aquilo que é da carne, desse denso aqui, o conhecido, aquilo que é facilmente acessível para ele, tem a ver com a matéria, com o que fere o sentido. E aí eu poderia partir disso e, ao orientá-las a observar a si mesmo e ao seu entorno e a se analisar, perceber que há algo que vai escorrer, escapar da lei e do impositivo da matéria. Por isso que é mister aproveitar uma conversa informal que acontece com o outro para instruir, esclarecer sobre um assunto. Pode ser que na correria eu não tenha oportunidade de sentar com alguém para tratar específico de dado assunto, que seja uma dúvida para o outro, ou algo que pede um esclarecimento. Um esmiuço. E mesmo assim, se eu aproveito um instante de conversa descontraída, de uma troca de figurinha, pode ser ventilado ali algo que vai ser um gatilho para uma compreensão diferente de dado ponto. Até porque eu vou receber e analisar o que chega até mim a partir do meu arcabouço, do meu arsenal de percepção, compreensão, valor, espiritualização. E existe essa tentativa de trazer o outro para se tornar autor do conhecimento, ativo no processo. Ao invés de eu derramar uma fala sobre genética e alteração que possa acontecer a partir da minha vibração, do meu pensamento.
a epigenética moral. A interferência que existe da minha ideia, do meu desejo, do meu querer e dessa onda eletromagnética pensamento no meu arcabouço genético. Mas se eu apenas falo e deixo aquilo estanque, pode ser que o outro se sinta distante daquela análise. Ao passo que, se eu consigo colocar de tal forma que o outro se torne participante e aquele que vai intermediar a própria construção do conhecimento, visto que eu posso dizer e quem ouviu construiu uma palavra com esse é entendimento. Porque isso é fora, porta dentro da alma. Esse estimular o outro a ir além daquilo que é falado e a ter uma análise desapaixonada do seu entorno. Crítica. Com um respeito, para que possa fazer a sua própria construção e ligação de conceito, de ideia. E isso vai me convidar também a, por um lado, trabalhar a análise crítica, mas, por outro, abandonar a crítica pela crítica, infrutífera, destrutiva. Porque quando eu olho uma situação, ouço uma palestra, leio um texto, com essa disposição desapaixonada, sem ataque, sem crítica destrutiva, com essa análise, essa observação respeitosa, proveitosa, é possível de extrair algo útil para o meu conhecimento, para a minha análise, que vai passar pela minha opinião, pelo meu interesse, pela minha disposição. Por isso que a pedrinha da construção que tem efeito angular, ela passa por ter atenção e cuidado com aquilo onde o outro se demora, para facilitar a sua própria construção e não passar para ele no impositivo aquilo que é sentido para mim, que eu busco. Se Jesus, o governador desse orbe, respeitava e não violentava o estágio daquele que estava diante dele, imagina eu, um espírito inferior, em aprendizado, quando me disponho
a auxiliar alguém, a instruir. Emmanuel conta no livro Há 2000 anos, na época como senador Publio, que ele teve um encontro com Jesus, que estava encarnado, e recebeu a chamativa do mestre para segui-lo. Na época, sua filha estava com lepra e a sua esposa Lívia, cristã da primeira hora, que veio a desencarnar no martírio do circo, da primeira hora, havia solicitado a ele procurar Jesus para levar a situação da filhinha e pedir a solução, se possível a cura da doença que a filha tinha. E quando ele se vê tete a tete com Jesus e recebe esse convite para ir além, ele opta por permanecer na cristalização que ele estava. Ainda no emaranho do poder, da ganância, da vaidade. E Jesus respeita, lamenta a decisão dele, até pela reverberação que isso traria para ele, enquanto etapa imprescindível, imperiosa e dolorosa que o aguardava, mas se afasta e deixa que ele siga o que ele quis ali naquele momento. Isso mostra que o espírito superior, ele não me violenta. Ele não me obseda, não me constrange. Ele aceita e acolhe aquilo que eu posso oferecer e decido. Tenta me orientar, mas deixa que o veredito seja do meu livre-arbítrio. Por isso que, quando eu estou na disposição de levar algo de instrutivo para alguém, é preciso considerar que isso é uma experiência, na verdade, do outro. E quando ocorreu esse encontro de Públio, que é Emmanuel, na época, encarnado como Públio Lentos, senador ali de Roma, ele voltou para casa e a esposa, que era cristã, seguiu o Cristo à revelia do esposo, porque ela havia despertado para esse valor imorredouro, assimilado o chamamento do Cristo e foi ao encontro. Por isso que ele tinha ciúmes de Jesus, por causa
da devoção que a esposa tinha a ele, a Jesus. E quando aconteceu da prisão que levaria a primeira leva de atrocidade ali na circo de horror, em que leões iria atacar o cristão, Lívia, a esposa dele, estava numa catacumba junto com a serva dela, Ana, que também era cristã, que havia sido instrumento para ela ir. E em oração foram pegos o soldado romano e levado para trás da grade, porque no dia seguinte iriam para a arena do circo de horror. E Lívia, sabedora de que a roupagem dela trairia sua condição de cidadã romana, de classe abastada, e que seria no subsequente mandada embora para casa devido a isso, troca de roupa com a serva Ana, para que ela, a Lívia, pudesse dar a vida por Jesus e a escrava fosse liberada. Ali uma serva sua, na verdade eram amigas, cúmplices. E ocorre nesse fluxo da Ana ser liberada para casa e a Lívia ir para o circo. Como cristã da primeira leva, que deu a vida pelo Cristo, na primeira hora cristã. Isso mostra como o despertamento e o caminho é individual. Mesmo ela ali, dando testemunho para o público, de renúncia construtiva, de doação, quando ela foi injustamente acusada por ele de traição e teve a filha afastada de si, inclusive o filhinho havia sido raptado ali na artimanha e recebeu dele o menoscabo, o desprezo. Ela permaneceu fiel ao Cristo, na caridade, e continuou auxiliando o público naquilo que ela podia. Ou seja, mesmo recebendo a frieza, o sarcasmo, o desprezo dele, ela deu o seu testemunho cristão. E mesmo recebendo dela essa carta viva, que ela tirava da sua manga, do imo da caridade que vigia dentro dela, ele permaneceu insensível. Por isso que cada qual é qual. E é aí que ocorre de uma mesma arguição ser entendido de forma diferente por duas pessoas diferentes. Porque tem a ver com a construção que o outro elabora, deseja fazer e inseta.
Por isso que, nessa base, eu vou apresentar o objeto de estudo, fazendo uma explanação prévia, vou sondar, averiguar conhecimento anterior daquele que me ouve, vou introduzir, trazer um novo conhecimento, um novo saber. Mas a base é a caridade, que me coloca antenada com a intuição, a inspiração. E permite um encetamento dessa crescente iluminativa. Conforme vai dizer no tópico da Revista Reformador desse mês, a mediação dialógica no ensino do Espiritismo, nessa transmissão eficaz e que possa ser duradoura em termos de fruto bom para o outro. E isso passa por essa educação moral, que é a educação duradoura. Eu posso passar para alguém sobre um aspecto da reação do oxigênio com a água. Mas, se a intenção é transmitir algo que vai ter um efeito benéfico e ter um colunar de aprimoramento moral, eu preciso focar na educação e na orientação do aprimoramento do espírito. Mesmo que eu esteja em meio de uma explicação secular, de uma reação entre um oxigênio e uma água, mas deixar um ensinamento, algo que reverbere numa assimilação moral para quem me ouve. Isso forma caractere, adentra o caráter, a personalidade do outro, cria, elabora hábito nobre, via disciplina férrea, sobrepõe, suplanta a maneira de ser escolhida, elegida pelo outro em vida pregressa, a esse caractere que ele adquiriu por isso, ou algo que ele havia escolhido até ali, e deseja refazer aquele hábito. Por isso que a proposta é amar, em primeiro lugar, como o Espírito de Verdade vai dizer no Livro dos Médiuns, e, em segundo lugar, instruir. Seja a caridade como base da minha conduta, como parte do meu comportamento normal, e a instrução como esse pão espiritual imprescindível, necessário para um aprimoramento, elevação.